Olá, essa é a parte 2 do vídeo sobre como a pandemia aconteceu no mundo. E nesse vídeo eu vou comentar sobre a pandemia afetou a região do Oriente Médio e a Europa. Bom, então para continuar essa discussão sobre a pandemia no mundo, vamos viajar para um novo local agora, o Oriente Médio. Vamos ver como esses países reagiram à pandemia. Só para situar melhor, eu trouxe aqui esse recorte do Oriente Médio, então alguns países que eu vou comentar, como o Irã, o Iraque, a Síria, que já ajuda vocês a se situarem. Bom, então, como tudo começou no Oriente Médio? Quais foram os fatos? No Irã, no dia 19 de fevereiro, foi anunciado 2 mortes pelo Covid-19. Bom, esse é um fato que já se preocupa, porque geralmente, quando ocorre morte, é porque tiveram muitos casos já antes, né? E o Irã só notificou 2 mortes diretamente. Então a gente pensa que teve muitos casos antes, só não foram notificados. É, segundo dados obtidos pela BBC, é, tiveram mortes já registradas em 22 de janeiro, né? Então é preciso ter cuidado com essas questões dos dados. No dia 29 de abril já existiam mais de 100 mil casos na região do MENA. E novamente eu comento sobre essa questão dos dados, né? Isso pode ser até muito mais do que realmente foi colocado. E em maio, no dia 6 de maio já, então 3 meses desde o início, já havia alcançado todos os países da região, mais alguns do norte da África, que a gente chama de MENA, que é Middle East e North of Africa. Então fica MENA, que é uma região de muita pobreza, que é o Oriente Médio e o norte da África. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o Irã? Por quê? O Irã, ele foi o país epicentro da pandemia no Oriente Médio, né? Foi de onde surgiu, né, o início, e é onde foi crescendo mais rápido e continua crescendo. Como que ele reagiu à pandemia? Bom, a gente viu alguns padrões, que foi, primeiro, a negligência do perigo, né? Os líderes políticos não viam o perigo e deixavam passar, então eh, continuou tendo viagens, por exemplo, não teve um fechamento, eh, inclusive viagens para a China. Isso acarretou que a pandemia conseguiu se alastrar muito mais facilmente, né? Também teve uma subnotificação, como eu já comentei. Então, inclusive para a população não podia saber como é que estava a situação e se proteger e se preocupar, o nível do risco, né? O tamanho do problema não era divulgado. E também uma questão de cinismo e ideologia religiosa, né? Essa falta de acreditar que tem tudo a ver com essa negligência do perigo, né? E isso tudo culminou claramente nesse quadro de muitos casos e muitas mortes. Então, é algo a se pensar. No dia 14 do 6, é, o Irã já tinha quase 200 mil casos, né? E no dia 20 do 6, já tinham 14.400 mortos, né? E aí eu trago essas dúvidas aqui porque não tem como a gente saber ao certo quantos realmente foram, porque teve essa questão da subnotificação, né? É, a BBC fez esse estudo com fontes anônimas que trouxe dados muito mais assustadores, de até mais que o dobro de casos e mais que o dobro de mortes. Então isso é um exemplo de como que a pandemia pode ser obscura e ter efeitos às vezes até muito mais graves do que deveriam ter, né? Saindo então um pouco do foco no Irã, vamos falar sobre como a pandemia afetou o Oriente Médio em geral. Então, houve uma queda da economia como um todo, né, como a gente já viu, mas aqui teve um quadro muito mais grave até. Tiveram questões sociais que foram evidenciadas, além de diversos problemas gerados nos países envolvidos em guerra, né? Então, além da pandemia, tinha a guerra para lidar. Então, um dos primeiros é essa questão do choque do petróleo, né? Em março, os barris de petróleo atingiram um valor negativo. Foi uma queda que não se via desde o século XX. E que você ter um barril de petróleo era
mais caro do que você nem ter um barril de petróleo. Então isso foi muito grave. Também teve a questão dos direitos trabalhistas, que foi evidenciada a sua crise e a falta deles, né? Porque deu para ver que quem é que conseguia ficar em casa, por exemplo, ou quem era obrigado a continuar trabalhando. Então isso escancarou a falta de direitos trabalhistas no Oriente Médio. Também a questão de desigualdade entre os países do próprio Oriente Médio. Então, como que há países dessa região que são muito ricos e países muito pobres, e como isso afetou a forma como como eles sofreram com a pandemia, e também a questão das guerras civis. Países como o Iêmen, o Iraque, a Síria, o Afeganistão, o Líbano, o Sudão, a Somália, enfim, eles estão em guerra e isso afeta muito qual é a força que eles vão ter contra a pandemia, né? Então, em guerra se perde apoio, se perde insumo, recursos, então isso é muito grave e dá pra gente ver esses efeitos, né, no Oriente Médio, o quão eles são é, intensificados por várias questões sociais. Agora vamos viajar para a nossa última região, a Europa. Como que aconteceu a pandemia lá? E aqui novamente eu trouxe um mapa para mostrar para vocês de onde a gente está falando, né? É a Europa. A França está aqui, a Alemanha, Itália, então é importante vocês terem essa noção de espaço e também dos casos, né? Essas bolinhas vermelhas que é do John Hopkins também mostra a intensidade e os números de casos nesses países. Então, em questão de cronologia, vamos ver. Primeiro foi a Itália. Dois primeiros casos foram detectados no dia 29 de janeiro. E a Itália foi um dos países que mais sofreu, mas logo isso foi mudando, porque no dia 2 de fevereiro já tinha um caso na França, né? E a França sofreu muito com a pandemia. Logo depois, quer dizer, um pouco depois, no dia 31 de fevereiro, teve o primeiro caso da Espanha. A Espanha foi um dos países realmente que mais sofreu. Ele está lá em sétimo no ranking, né, que nem a gente viu. A França em nono. Mas, de qualquer forma, a Espanha ainda está sofrendo muito. Quais são os fatores, né? Como que a Europa reagiu? Bom, a gente viu três questões que agravaram os efeitos na Europa. A primeira é a questão da negligência do perigo, que nem a gente viu no Oriente Médio. Isso também se repetiu na Europa. Tiveram países que também não fecharam, não bloquearam as viagens, né? Então, esse é um outro fator. As viagens continuavam acontecendo, então isso foi muito grave. E também teve uma flexibilização precoce com possível segunda onda. Então, esses três fatores foram muito importantes. É, sem, sem dar importância para o perigo e continuando com viagens e flexibilizando o distanciamento, isso só favorece que haja um crescimento e uma gravidade muito grande nos casos e nas mortes que tiveram na Europa. Né? Mas e aí, como é que se desenrolou? Bom, no dia 7 de setembro, é, o primeiro país da Europa atingiu 500 mil casos. E qual foi? Foi a Espanha. A Espanha conseguiu 500 mil casos e hoje já está quase com 1 milhão, né, em outubro. Então, é, isso é bem assustador. Aqui eu coloquei 921 mil casos e 33 mil mortos. Então, isso é muito grave. É, é, e isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de comentar, sobre essa questão de negligenciar a pandemia, de não ter um isolamento contínuo e intenso, e, enfim, isso trouxe diversos efeitos. Então, uma geral dos efeitos na Europa é principalmente em relação à economia, né? Que nem eu disse, a economia é o setor em que a gente pode ver os efeitos mais prolongados. Então, a Europa enfrenta uma recessão intensa não vista desde a Segunda Guerra Mundial. Diversos países tiveram uma grande queda em seu PIB pela pandemia. Isso foi muito grave. Né? O comércio, o transporte, a hotelaria tiveram muitas perdas. E isso, é claro, o turismo parou. Né? E a Europa, ela tem muito ganho com o turismo. Né? A França teve o pior PIB desde 1949.
teve uma queda em mais da metade da receita do turismo na Europa inteira e o PIB italiano atingiu o valor mais baixo desde 1995. Então, dá para ver claramente como que a economia europeia está afetada. E é claro que a União Europeia também já acionou diversos mecanismos para poder combater isso e lidar com isso. Então, isso é muito importante da gente notar. É isso. É, espero que tenha dado para entender todo esse contexto. É claro que é um assunto muito amplo e não daria para eu comentar em tantos detalhes tudo isso, mas espero que tenha ficado claro as mensagens que eu tentei passar. Obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail, esse aqui, ou então me chamar no Instagram também, sem problemas, tá aqui. E é isso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.